vereador Isaac Félix, vereador Jair Tato, vereador Paulo Frange, vereador Sidney Cruz, vereadora Ruth Costa. Na qualidade de presidente da subcomissão da tarifa zero, é destinado ao estudo, análise e discussão dos assuntos relacionados à tarifa zero, do transporte coletivo do município de São Paulo, e principalmente ao tema tarifa zero, declara aberto o trabalho da terceira reunião extraordinária presencial. Informo que essa reunião está sendo transmitida ao vivo através do endereço www.saopaulo.sp.leg.br, no link dos auditórios online, auditório virtual e nos canais YouTube e Facebook da Câmara Municipal de São Paulo. Passemos então aos itens da pauta, a discussão e deliberação do relatório final da subcomissão tarifa zero do transporte coletivo do município de São Paulo. E vou suspender por alguns minutos.
Com a presença também do vereador Roberto Trípoli. O vereador relator Sidney Cruz já está presente. Vereador, sabe que as pessoas são tão mais importantes quanto mais pessoas esperam por ela no saguão do aeroporto quando chega. E nós aqui que estamos no saguão, aguardando Vossa Excelência, com muita tranquilidade, com muita esperança não vamos entrar em muitos detalhes no vosso relatório. Indago se algum vereador gostaria de falar antes do vereador relator? Não? Vereador Trípoli, vereadora Ruth? Não. Ok. Vou passar a palavra ao vereador relator Sidney Cruz para que possa falar do relatório dessa comissão que encerra hoje. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, eu quero agradecer pela compreensão dos colegas. Tive um compromisso lá na região da Pedreira. A Estrada do Alvarenga, nós temos uma obra de ampliação da Estrada do Alvarenga e o trânsito lá está caótico e acabou atrasando aí. Peço desculpas e agradeço pela compreensão. Quero cumprimentar Vossa Excelência, os presidentes, Jair Tato, Vossa Excelência, o vice-presidente Isaac Félix, o sempre presidente Roberto Trípoli, dessa vez eu não vou errar, falei Ricardo, mas são todos aí da família Trípoli. A Ruth, também, o Digílio está online? Não, né? Estou acompanhando online, presidente e senhor relator. Nosso eterno presidente, sempre presidente, Roberto Trípoli, online, a Ruth, os presentes, os técnicos aqui da CETEL, os meninos, que eu sempre falo de extrema importância, principalmente nesse período natalino, por conta do orçamento, todos os presentes, público que nos acompanha aí pela Rede Câmara. Senhor presidente, é um tema de extrema relevância e que não só a Câmara Municipal, mas a cidade como um todo espera a apresentação desse relatório e, consequentemente, tenho certeza, pelos trabalhos que foram realizados, a aprovação. Tivemos aí 9 meses e 5 dias, né, exatamente, Vossa Excelência é médico, uma gestação, né? Uma gestação de um relatório que vai trazer frutos à nossa população. Foram 13 reuniões, sendo 8 ordinárias, 2 de trabalho e 3 reuniões extraordinárias. Convidados, nós tivemos 30 pessoas representantes e acompanhantes dos convidados, tivemos deputados, secretários, representantes do TCM, que trouxeram contribuições valiosas, e principalmente com relação ao ponto aí da fraude, que chamou a atenção de todos nós. Eu abordo a fraude no relatório, porém, como bem apresentado e por Vossa Excelência, que será aprovado também esse aditamento, eu não faço expressamente um pedido ao Executivo. Eu acho que foi um equívoco e que está sendo corrigido a tempo. Nós tivemos também 20 requerimentos, entre convites e ofícios com pedido de informações. Tivemos aí, e agora falando um pouco mais da proposta final, uma proposta construída por todos. É importante ressaltar, aqui não é uma proposta do relator, é uma proposta da subcomissão e da Comissão de Finanças, ouvindo também os pares desta casa, ouvindo principalmente os anseios da sociedade. Então, o relatório traz alguns pontos que já foram abordados na semana passada, com relação da aprovação do substitutivo da Peloa em primeira votação, que lá criamos, né, uma dotação, reservamos, dentro do orçamento de 2024, 500 milhões de reais, que serão destinados à tarifa zero. E dentro da nossa proposta, dentro do relatório, a gente apresenta aqui estamos fazendo alguns encaminhamentos ao Executivo, encaminhamentos que começamos com a proposta
de uma tarifa zero aos domingos. E, de forma concomitante ou escalonada, de forma gradual, de acordo com uma avaliação do Executivo, com a possibilidade de implantarmos tarifa zero em algumas linhas na cidade de São Paulo, um plano experimental, né, para termos aí de forma efetiva qual que será o comportamento com relação a essas linhas, com relação à demanda, à qualidade dos ônibus que serão aí disponibilizados com a tarifa zero. E também estamos apresentando uma proposta que poderá ser de forma concomitante ou não, do zero noturno, né, com a possibilidade da liberação das catracas na parte noturna. Todas essas sugestões e encaminhamentos são importantes. Se pensarmos no domingo zero, ou nos domingos zero, nós estamos falando de contemplarmos os menos favorecidos da cidade de São Paulo, para que essas pessoas tenham acesso aos shopping centers, aos parques, aos atos religiosos, independentemente da sua religiosidade, as visitas familiares e muitas outras atividades que garantirão melhor qualidade de vida e irá proporcionar uma inclusão social. Essas pessoas, elas, infelizmente, não possuem condições de saírem aos finais de semana sem terem um impacto na sua renda mensal. Nós apresentamos no curso dos trabalhos um projeto de lei, também de autoria de todos os vereadores desta comissão, com a possibilidade da implantação da tarifa zero para o CAD único e para os desempregados, com base nos dados do CAGED. Nós estamos falando os dados do CAGED, uma média de 200 mil trabalhadores, né? E estamos falando do CAD único de uma camada muito significativa na cidade de São Paulo. Essa proposta também ela consta no relatório que está sendo apresentado, porém, é uma proposta que dependerá ainda da tramitação do projeto de lei nesta casa e de estudos mais aprofundados, os estudos que já foram até solicitados pelo Executivo da cidade de São Paulo, com relação do impacto financeiro. Então, a nossa sugestão aqui é pela implantação da tarifa zero aos domingos, sem prejuízo das outras duas possibilidades, que é o noturno zero ou zero noturno, e algumas linhas testes de forma experimental distribuídas nos territórios da cidade de São Paulo. Eu quero aqui agradecer novamente a todos vocês. Esse trabalho aqui foi um trabalho compartilhado. Esta proposta, repito, é uma proposta que atende às necessidades dos mais carentes da nossa cidade. E eu tenho certeza, até mesmo pelas manifestações do prefeito Ricardo Nunes, que teremos aí em breve esta decisão sendo colocada em prática pelo Executivo. Essa é a minha fala, senhores nobres pares. E quero aqui aproveitar e pedir, né? Eu sei que é uma proposta que foi elaborada por várias mãos, mas aproveito para pedir o voto favorável de todos vocês, que é o papel do relator. Muito obrigado, senhor presidente. Perones, presidente. Obrigado, vereador relator Sidney Cruz. Indago aos senhores vereadores, iniciando por Isaac Félix. Sim. Podemos sim. Sim, então, pode. Antes de passar, então, a palavra, vamos colocar aberto a sugestão de aditar o relatório nos seguintes termos. Na forma regimental,
inseriram de couber a Prefeitura do Estado de São Paulo, que a Secretaria de Mobilidade, Transportes e a SPTrans venham tomar medidas urgentes no combate às fraudes do bilhete único, fortalecendo a segurança do sistema de informações, recargas, dados pessoais dos usuários e na utilização dos bilhetes únicos, com o objetivo de acabar com as inúmeras fraudes que foram detectadas por essa subcomissão em apresentação feita pelo Tribunal de Contas do município de São Paulo, que causa enorme prejuízo aos cofres públicos. Lembrando que foi colocado aqui pelo Felipe de Chateau, que a fraude é principalmente no sentido de usar o bilhete único do idoso para outras pessoas, repassa, portanto, o bilhete para terceiros, e a emissão de bilhetes únicos que são falsos. Esses são os dois maiores componentes da fraude. Seus vereadores que concordarem com a inclusão desse aditivo ao relatório do vereador Sidney Cruz, permaneçam como estão. Ok? Está aprovado. Portanto, vamos a pensar, já está com o vereador Sidney Cruz, a pensar ao relatório. É isso? Exato. Vossa Excelência vai levar a votação a inclusão, porque não foi publicado. Isso. Não foi publicado, então nós vamos o aditamento. Isso. Tá. Nós estamos pedindo, então, para a inclusão. Os vereadores que concordarem com a inclusão desse aditamento ao relatório do vereador Sidney Cruz, permaneçam como estão. O vereador Cris Monteiro também está conosco. Obrigado, vereadora. Ok. Vou passar para o vereador Jair Tato, que faça a votação desse requerimento. Muito bem, então o requerimento é uma emenda ao relatório final da subcomissão, já lida aqui pelo presidente Paulo Frange. Então, podemos fazer uma votação de forma simbólica. Okay, então, os vereadores que concordarem com a emenda ao relatório final da subcomissão, já lido para inclusão em pé de pauta, permaneçam como estão. Então, fica aprovado a emenda ao relatório final, aqui lida pelo nobre presidente Paulo Frange. Proponente, como presidente, que todos os, obviamente, como todos os relatórios, todos os membros da comissão assinam, não é isso? É exato. Ok, então fica incluso a emenda ao relatório. Ok. Lembro aos seus vereadores que a sessão extraordinária que estava convocada fica, portanto, desconvocada, uma vez que nós estamos encerrando o trabalho por aqui. Vereador, comunico que 11h30. Agora, eu acho que o vereador tinha pedido a palavra. Félix. Okay. Senhor presidente, quero aqui parabenizá-lo, presidente agora Jair Tato, pela sensibilidade dos trabalhos durante essa comissão de finanças. Nós, esse ano, implantamos aqui praticamente 2 subcomissões, a da juventude e também a da tarifa zero. Quero parabenizar o vereador Paulo Frange também pela iniciativa de trazer um tema tão importante para ser discutido nessa casa, porque esta casa é exemplo para todo o Brasil. E daqui as ideias, os projetos, as sugestões, as leis, muitas, vereador Sidney Cruz, elas são copiadas praticamente e coladas em outros municípios. Porque São Paulo fez, São Paulo conseguiu. Então, parabéns, vereador Paulo Frange, por essa visão técnica e social que o vereador teve, e a preocupação de trazer um tema como esse para ser discutido aqui. Quero parabenizar nosso relator, o vereador Sidney Cruz, e dizer que, dentro de tudo que o vereador Sidney Cruz colocou, nós temos 2 coisas que eu vejo como prioridade com essa questão da tarifa zero. Uma são os jovens, adolescentes, que muitas vezes ganham bolsas, vereador, em universidades, em cursos técnicos, para se deslocar da periferia até onde eles ganharam essa bolsa de estudo, e eles não têm condições de ter a condução, e muitos deles desistem, porque muitas vezes começa a fazer o curso, daqui a pouco começa alguém da família, fica desempregado, aperta aqui, aperta ali, e eles desistem por causa da condução. E uma outra coisa muito preocupante, nosso presidente Paulo Frange é médico, sabe disso. Quantas consultas as pessoas deixam de ir por causa de que não tem um recurso
para pagarem a passagem, para se locomover, porque às vezes são uma, duas condições e eles não têm condições para poder se deslocar. Então, são duas coisas que eu sempre pautei e eu acho que esse projeto, essas ideias, tudo que foi discutido aqui, precisa ter uma sensibilidade pensando nas pessoas de mais vulnerabilidade. Muito obrigado, presidente. Parabéns a todos. Pela ordem, presidente. Vossa Excelência, a palavra, vereador. Bom, primeiro, parabenizar o presidente Paulo Frange, o vice-presidente Isaac Félix, o relator Dr. Sidney Cruz. Eu tenho aqui que foi uma grande experiência. Daqui a pouco nós abrimos, então, a reunião ordinária, né, para aprovar definitivamente, oficialmente, na reunião ordinária de finanças. Eu quero aqui... Nós temos 5 oportunidades aqui, porque nós estamos trabalhando com o CAGED, com o CAD Único, nós estamos trabalhando com a possibilidade do gratuidade noturna, com a gratuidade em linhas específicas e com a gratuidade aos domingos. Ou seja, nós criamos um leque de oportunidades, além de fazer um grande debate, porque se discute muito a subserviência ao Poder Executivo. E como poderia um tema desta magnitude não ser tratado aqui na Comissão de Finanças e Orçamento? Então, eu quero mais uma vez dizer que foi brilhante a ideia, assim que nós instalamos essa comissão, que o vereador Dr. Paulo Frange, já no dia que me deram a honra de me eleger, já propôs que imediatamente trabalhássemos a possibilidade de uma subcomissão para discutir a tarifa zero. Eu quero dizer que foi uma experiência diferenciada nesta casa, nos 11 anos que se completam, porque eu costumo dizer que nós fechamos a roda, porque nós tivemos especialistas da área de transporte, nós tivemos ex-secretários dessa cidade de São Paulo, nós tivemos... A ex-prefeito, não. Não, a ex-prefeita, Luiza Evandina, sim, encerramos com ela. Né? E nós tivemos também experiências de cidades, né? Inclusive fora do estado de São Paulo. Ou seja, nós trabalhamos aqui todas as possibilidades e também as impossibilidades. Então, acho que isso que é o debate. Eu compreendo que o governo chegou até a gente falar os ouvidos do Executivo, baseado no grande trabalho, e, obviamente, que não poderia, mesmo no passado, o bilhete único, coisas que vieram do governo. O bilhete único se transformou num projeto meu, mas ele já existia. A gente apenas consagra, né, alguns programas que existem. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que a gente fez um barulho razoável e que o governo esteve atento. Quando o governo pediu, inclusive, para prorrogar, nos deu também a oportunidade de fazer um aditivo hoje, que eu acho fundamental, brilhante ideia do presidente, porque me consta, pelo que foi dado pelo especialista do Tribunal de Contas, são mais de 400 mil cartões fraudados. Isso aí, você pega isso vezes 140, 180 reais, é isso? É uma exorbitância. Então, quer dizer, foi uma grande experiência. Nós temos um projeto de lei que tramita. Eu acho que o governo também vai olhar com carinho. Se esta comissão tiver o privilégio de que eles se pautem no nosso projeto, muito bem elaborado pelo presidente, que nós somos coautores, seria uma grande honra. Mas, claro, se o Executivo entender que tem que ser lá um decreto, alguma forma que venha de lá, certamente eles vão perceber todo o debate que a gente fez aqui. Então, eu queria dizer que eu estou entendendo um pouco de tarifa zero, de implantação e de possibilidades, senhor presidente. Um pouco mais, muito mais. Muito obrigado, então, e parabéns pelo trabalho. Parabéns, doutor Cid, parabéns, presidente. Obrigado. Senhor presidente, pela ordem, só para complementar aqui a minha fala com relação aos agradecimentos, quero agradecer a toda a assessoria dos gabinetes, os assessores da Comissão de Finanças,
Sem vocês, a gente não consegue chegar no final, não. Tá bom? Sem dúvida. Deixar isso aqui registrado. Sem dúvida. Muito obrigado, agradecimento senhor presidente. especial à TV Câmara e todos aqueles das redes sociais que nos acompanham, que é muito importante e fez a oportunidade. Aqui há uma sugestão do nosso querido professor, e nós já resolvemos isso e pedimos, vereador Cid Cruz, para que possa incluir na transparência a nossa comissão que não estava. Então já foi feito o pedido, isso vai ser acatado hoje, para que possa disponibilizar essas informações, que são públicas e elas precisam realmente estar online. Com relação às subcomissões, eu não tenho dúvida nenhuma de que quando o Legislativo foca num tema, nós temos condição de aprofundar demais. Do contrário, o Legislativo trata de uma colcha de retalho, um pouquinho de conhecimento de cada coisa, e depois nós achamos que sabemos tudo. Em 2001, Vossa Excelência talvez não fosse nascido, vereador Cid Cruz, nós fizemos uma comissão aqui nessa casa para discutir a situação do aeroporto de Congonhas, por causa dos acidentes e o que estava acontecendo por lá, e o problema das torres de controle. Parecia uma coisa do outro mundo, não foi. Inclusive, no 11 de setembro, nós estávamos em sessão, quando assistimos pela TV o acidente em Washington. Aquela comissão levou a um resultado tão extraordinário que envolveu a Assembleia Legislativa e os relatórios foram entregues ao presidente Walter Feldman. Chamamos o pessoal de Brasília que esteve conosco, alguma coisa já caminhava por lá e os resultados práticos. A construção dos fingers do aeroporto de Congonhas, que não tinha, o pessoal andava a pé no aeroporto, era uma sinfonia de carros e pessoas andando ali dentro sem acidentes, e por coincidência do destino, naquele mesmo momento, um engenheiro na cidade de Uberlândia foi atropelado por um desses veículos em Uberlândia que também não tinha fingers. Quando nesse assunto veio alguém de bastante experiência aqui, ele lembrou que a cidade de São Paulo também tem helicópteros que faziam o que queriam nos nossos céus. Esse assunto foi parar na aeronáutica e o pessoal veio aqui e foram criadas RES, rotas especiais para helicópteros, como todas as cidades do mundo, as rotas dos helicópteros passando sobre rios, como acontecia já em Londres e tudo. Foi um resultado tão extraordinário, eu nunca imaginei que o Poder Legislativo tinha tanta força quando focava e buscava informações e aprofundava nas discussões. Ninguém praticamente foi voluntário, veio aqui obrigado nem nada. A grande parte das contribuições vieram de pilotos aposentados, pessoas da aeronáutica aposentadas e que tinham um enorme de um conhecimento. Nós ficamos aqui um ano estudando esse assunto e os resultados nos assustaram depois, ao longo do tempo. Várias outras comissões de aeroporto surgiram em seguida para resolver um ou outro ponto. Hoje há uma relação de respeito do aeroporto de Congonhas com a Câmara Municipal. Quando a gente convida alguém, todos eles mantêm Infraero, DAC, todos esses órgãos sabem que a Câmara de São Paulo é responsável, sim, como diz o Estatuto da Cidade, pelo espaço aéreo dela, como é também pelo subsolo. Então, era um conceito que na época era intransponível. Mas tem coisa que não dá certo. Nós instalamos aqui uma subcomissão para discutir o fim do voto obrigatório. Convidamos todo mundo. A única pessoa que veio aqui foi o Arnaldo Faria de Sá. O único deputado que veio aqui que era a favor do voto também não ser obrigatório no Brasil. Ele tinha um gigante de um trabalho e, portanto, o trabalho seria reconhecido e aquelas pessoas votariam. Mas não tivemos oportunidade de receber mais ninguém. Enfim, foi um ano de trabalho, encerramos a comissão sem resultados, sem nada, nada foi adiante. Hoje, eu entendo, a eleição de conselho tutelar movimenta a cidade inteira, o ônibus até é gratuito e vejo o número pífio de pessoas que foram voluntariamente votar para uma causa tão importante. Imagina uma eleição sem voto obrigatório no Brasil, qual seria a adesão às eleições municipais, estaduais e etc. Portanto, aqui a gente aprende muito. Não tem universidade mais importante do que a universidade do Legislativo. Aqui dentro a gente aprende muito. Nós temos que voltar ao protagonismo. A cidade de São Paulo tem que entender que a Câmara é a primeira a saber das últimas. E nós pautamos a imprensa e não trabalhamos pautado por eles. Essa é a visão que a gente tem que ter de um legislativo protagonista. Esse é o nosso sonho, sempre foi, e nós vimos que é possível sim.
porque todos consultam o site da Câmara para ver onde é que vai buscar informação para as coisas novas. Aqui nós ficamos sabendo quase que tudo que vai acontecer a partir de amanhã. Portanto, aqui sim nós conseguimos gerar notícias e trabalho. Parabéns a todos vocês que participaram desse trabalho. Esse trabalho é um trabalho realmente muito importante. Vai ser copiado em muitas e muitas cidades. Não dou 2 anos, 3 anos, para que a gente tenha esse assunto tratado nas grandes metrópoles do Brasil todo. As pequenas cidades, com certeza, terão outro caminho, mas as grandes cidades, com certeza, terão a oportunidade de estar copiando e buscando no Sidney Cruz a cópia do relatório para poder ler. Por isso que eu quero que disponibilize, para que não fique aqui como foi da outra vez. A gente recebia aqui uma romaria de pessoas querendo entender sobre o aeroporto e vindo falar comigo. A ponto de uma revista inglesa dizendo assim: médico aviador apresenta relatório sobre os riscos de Congonhas. A tradução foi de médico aviador, porque eles não conheciam a palavra vereador. Foi muito interessante. Uma revista de bordo, eu olho aquilo, está escrito lá, e a minha foto, médico aviador. Então, veja a que ponto chega a informação e a desinformação. Bom, acho que agora vamos colocar a votos o relatório do vereador Sidney Cruz. Vamos colocar de voto simbólico. Senhores vereadores que concordarem com o relatório, com o texto apensado da emenda que nós apresentamos aqui, aprovada nesse plenário, permaneça como estão. Senhores vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Ok, está aprovado o relatório. Parabéns, vereador Sidney Cruz, parabéns. Vamos encaminhar esse relatório e acho que agora o próximo passo é fazer um pedido ao prefeito Ricardo Nunes para que possa receber a comissão, para que ele possa tratar esse assunto e entregar uma cópia desse relatório pessoalmente ao prefeito Ricardo Nunes, que é um defensor dessa sugestão, um defensor dessa ideia, é um protagonista dessa discussão da mobilidade, principalmente com tarifas subsidiadas cada vez, inclusive zero, e, portanto, é importante que a gente leve pessoalmente. Senhor presidente, pela ordem, só para... eu quero aqui novamente parabenizá-los pela iniciativa, parabenizar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos. Quando Vossa Excelência fala que esta casa é uma universidade, eu sou um exemplo. Eu acabei de chegar, estou no meu primeiro mandato, e venho aprendendo muito com Vossas Excelências todos os dias. De fato, a Câmara Municipal, ela constrói políticos, constrói políticas públicas extensivas que atendem todos os demais municípios. Isso é muito importante. E eu sinto esse aprendizado a cada dia, a cada momento. O que nós acabamos de aprovar aqui com essas sugestões, senhor presidente, Jair, Isaac, vai atender hoje. Nós temos uma média de 2 milhões de pessoas que utilizam o transporte público da cidade de São Paulo. Estou pegando uma média aí do mês de agosto, setembro e outubro, aos domingos. Então, com a implantação do Domingo Zero, nós teremos a possibilidade, aí, dentro de um mês, de termos aí um retrato real de como será o comportamento e a demanda da população. E o aquecimento da economia, porque quando nós ofertamos a possibilidade dessa locomoção de famílias, nós estamos também oferecendo a oportunidade de injetarmos recursos na economia. Porque uma família que economiza R$50, ela vai comprar a sua pipoca no parque, vai comprar o seu refrigerante, vai fazer com que pequenos e médios empreendedores e com que a economia como um todo se aqueça. Então, parabéns a todos e estou muito feliz com a aprovação do nosso relatório. Muito obrigado, senhor presidente. Dago, se há alguma manifestação? Ok, não havendo, fica, portanto, encerrado a presente sessão, encerrado os trabalhos da subcomissão Tarifa Zero e, como proposta, então,
nós vamos buscar uma reunião pessoal com o prefeito Ricardo Nunes. Ok, tudo estará disponibilizado na SPLEG e também no site da Câmara. Portanto, com transparência total, professor, mais uma vez, obrigado pelo carinho e pelas contribuições. Estão encerrados os trabalhos da Comissão Tarifa Zero, da Subcomissão Tarifa Zero.